Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e hoje vamos falar sobre a classificação das empresas em Portugal quanto à sua dimensão. Vamos ver a perspectiva contabilística da classificação, a perspectiva económica da classificação e também para efeitos do Código do Trabalho. Ora, nós no nosso sistema normativo temos, em termos contabilísticos, o sistema de normalização contabilística como o sistema que a maioria das empresas em Portugal está submetida do ponto de vista da contabilidade. E com a implementação do sistema de normalização contabilística, as normas contabilísticas portuguesas, as normas contabilísticas e de relato financeiro, aproximam-se das normas internacionais de contabilidade nos diversos domínios, nomeadamente nos procedimentos a adotar em matéria do reconhecimento, da mensuração, da apresentação e da divulgação das contas. O Decreto-Lei número 98/2015, de 2 de junho, alterou o conjunto de valores com os quais nós nos temos que vamos ter que considerar para efeitos da classificação contabilística das empresas quanto à sua dimensão. Então, do ponto de vista da classificação contabilística, nós temos o seguinte: classificação da dimensão das entidades no que diz respeito à sua classificação contabilística pelo Decreto-Lei número 98/2015, de 2 de junho. Nós temos as chamadas microentidades, que são aquelas que, à data do balanço, ou seja, a 31 de dezembro de um determinado período, não ultrapassam dois de três limites. 350 mil euros do ponto de vista de balanço, 700 mil euros no seu volume de negócios líquido e 10 trabalhadores. Para ser classificada como uma pequena entidade, essa entidade ultrapassa os limites das microentidades, mas não pode ultrapassar dois de três limites. 4 milhões de euros a nível de balanço, 8 milhões de euros ao nível do volume de negócios líquido e 50 trabalhadores como número médio de trabalhadores. As médias entidades, elas estão acima das pequenas entidades, mas não ultrapassam, não podem ultrapassar dois dos três limites: o balanço, 20 milhões de euros, o volume de negócios líquido, que tem a ver com o volume da faturação da empresa, 40 milhões de euros, e 250 trabalhadores como número médio durante o ano. Quando uma entidade ultrapassa dois dos três limites referenciados para as médias entidades, passa a ser considerada uma grande entidade. Esta é chamada classificação da dimensão das entidades, a classificação contabilística. Baseia-se no balanço, e aqui temos a componente do ativo, ou a componente do capital próprio mais o passivo, já que a equação fundamental do balanço é ativo igual a capital próprio mais passivo. E depois o volume de negócios, que é uma componente que se pode aferir da demonstração dos resultados em vendas,
de mercadorias e prestações de serviços. Ora, fazendo uma revisão muito breve, digamos que as categorias de entidades consideram-se microentidades aquelas que, à data do balanço, não ultrapassam dois dos três limites seguintes. O total do balanço 350 mil, o volume de negócios 700 mil e o número médio de empregados durante o período 10, conforme esta primeira linha. Consideram-se pequenas entidades aquelas que, excluindo as situações referidas no ponto anterior, à data do balanço, não ultrapassem dois dos três limites seguintes. O total do balanço 40 milhões, o total do balanço 4 milhões de euros, o volume de negócios líquido 8 milhões de euros e o número médio de empregados durante o ano 50. Já são consideradas médias entidades aquelas que, de entre as referidas no artigo 3º, e estamos a falar aqui, obviamente, da legislação que suporta, que é o Decreto-Lei número 98/2015, que suporta esta classificação, e excluindo as situações referidas nos dois pontos anteriores, ou seja, já ultrapassaram os limites dos dois pontos anteriores, pelo menos dois dos três, mas não ultrapassem dois dos três limites. Não, o total do balanço 20 milhões de euros, o volume de negócios líquido 40 milhões, o número médio de empregados durante o período 250. As grandes entidades são as entidades que, à data do balanço, ultrapassam dois dos três limites referidos no número anterior. Para efeitos do presente Decreto-Lei 98/2015, 2 de junho, as entidades de interesse público são consideradas grandes entidades. E isto, independentemente do respectivo volume de negócios líquido, do total do balanço ou do número médio dos trabalhadores. Os limites previstos anteriormente reportam-se ao período imediatamente anterior, devendo, quando aplicável, observar-se as seguintes regras. E agora eu vou referir quando é que uma entidade passa de micro para pequena, ou evolui de pequena para média, ou evolui de média para grande. Sempre que em dois períodos consecutivos, imediatamente anteriores, sejam ultrapassados dois dos três limites enunciados anteriormente, as entidades deixam de poder ser consideradas na respectiva categoria a partir do terceiro período, inclusive, para efeitos deste decreto-lei. Ou seja, uma microentidade, se durante dois períodos seguidos ultrapassar dois destes três limites, evolui para uma pequena entidade. Se uma pequena entidade durante dois períodos consecutivos ultrapassar dois destes três limites, durante dois períodos consecutivos, ela evolui para uma média entidade. E se uma média entidade durante 2 anos seguintes tiver, por exemplo, um balanço de 21 milhões, um volume de negócios de 42 milhões e 230 trabalhadores, ultrapassou durante 2 anos seguidos dois dos três limites, mas tem que ultrapassar durante 2 anos seguidos para evoluir para uma grande entidade. As entidades podem novamente ser consideradas nessa categoria para efeitos do presente decreto-lei, caso deixem de ultrapassar dois dos três limites enunciados para a respectiva categoria nos dois períodos consecutivos imediatamente anteriores. Isto tem a ver precisamente com o reverso da medalha, ou seja, uma entidade é classificada como média, mas durante 2 anos consecutivos fica aquém de dois dos três limites, pode, digamos que, retroceder a pequena entidade, se for essa a sua opção. Mas quais são as consequências? Isto é que é importante.
Quais são as consequências para uma empresa de ser classificada como microentidade ou de ser posicionada no domínio das pequenas entidades ou das médias e grandes entidades? Que consequências é que isto traz para efeitos contabilísticos? Eu vou falar de duas consequências. A primeira consequência está relacionada com as demonstrações financeiras, ou seja, com o número de demonstrações financeiras e também com a profundidade das mesmas, já que existem modelos de demonstrações financeiras para cada grupo de entidades, sendo que as médias e as grandes comungam das mesmas demonstrações financeiras. Portanto, em primeiro lugar, tem a ver com o número de demonstrações financeiras e os modelos que são apropriados para cada nível de entidade. E depois a segunda consequência, isto sem qualquer ordem, poderia ser esta a primeira, tem a ver com as normas de contabilidade, do sistema de normalização contabilística, que se aplicam a cada nível de entidade em conformidade com a sua classificação. Então, deste modo, quando nós estamos perante, e falando agora das demonstrações financeiras, quando nós estamos perante microentidades, as microentidades, elas têm que apresentar um balanço no modelo microentidade. Esse balanço, na sua parte final, inclui 7 itens de informação adicional que vão dispensar esta entidade de ter que apresentar o anexo e tem que também apresentar o anexo 19, que é a demonstração dos resultados em modelo microentidades. Portanto, este é o regime mais simples que existe. A microentidade, do ponto de vista das demonstrações financeiras, ela apresenta o balanço e a demonstração dos resultados nos modelos microentidades. E estes modelos, este tal anexo 18, este tal anexo 19, eles estão contemplados na Portaria 220 de 2015. E quem quiser saber o modelo a adotar, tem que consultar esta portaria e ir até ao anexo 18 e ao anexo 19. Nós temos aqui os vários anexos de demonstrações financeiras que estão contemplados face à grandeza da entidade e na parte final da legislação, já mesmo na parte final, nós temos o anexo 18, que é o modelo de balanço que a microentidade vai utilizar, onde no fim temos a tal informação adicional ou complementar, os 7 pontos que no fundo vão substituir a obrigatoriedade de apresentarem um anexo. Este é o balanço de uma microentidade. E o anexo 19, que é o modelo para microentidades da demonstração dos resultados por naturezas. O elenco dos rendimentos, dos gastos, o cálculo do EBITDA, do EBIT e depois do EBT, o resultado antes de impostos, o imposto e o resultado líquido. São demonstrações financeiras que não têm associadas uma coluna para notas, uma vez que não apresentam o anexo e apresentam apenas informação adicional complementar associada ao próprio balanço. Quando se trata de uma pequena entidade, as pequenas entidades
as tais que ultrapassam os limites das microentidades, mas que não ultrapassam dois de três limites, não ultrapassam 4 milhões de euros no balanço, 8 milhões de euros no volume de negócios líquido e o número médio de trabalhadores 50. Então, do ponto de vista das demonstrações financeiras, estas pequenas entidades, elas têm que apresentar o balanço em modelo reduzido, a demonstração dos resultados por naturezas em modelo reduzido, a demonstração dos resultados por funções em modelo reduzido, mas aqui por opção, é uma opção da entidade, e um anexo em modelo reduzido. E corresponde na legislação, na tal portaria 220 de 2015, ao anexo 7, ao anexo 8, ao anexo 9 e ao anexo 10. E, portanto, se eu estou a fazer a contabilidade de uma pequena entidade e se vou apresentar as respectivas demonstrações financeiras, eu irei ter que o fazer em conformidade com, e recorrendo aqui à portaria, ela é muito extensa, mas rapidamente temos aqui, peço desculpa, temos aqui o anexo 7, que é o modelo de balanço para uma pequena entidade, o chamado modelo reduzido, e que já conta aqui com uma coluna para as notas, que se vão associar ao anexo. Remissões sobre os itens do balanço, aqui no caso do balanço, para o anexo ou as notas anexas às demonstrações financeiras. Este é o modelo do balanço, anexo 7. Depois temos o modelo da demonstração dos resultados por naturezas, o anexo 8, também com as suas notas. O modelo reduzido para a demonstração dos resultados por funções, que é uma opção. É uma demonstração dos resultados por funções empresariais, distribuição, administrativos e por aí fora, a nível dos gastos. E o anexo, no seu modelo reduzido e o referencial que a empresa terá que seguir para a divulgação através do anexo. Quando nós estamos perante as médias e as grandes entidades, as médias e as grandes entidades elas têm que apresentar todas as demonstrações financeiras que estão previstas no sistema de normalização contabilística. É o chamado regime geral. E aqui temos o balanço, temos a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração dos resultados por funções, que será também uma opção, a demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo. Ou seja, as médias e as grandes entidades que se posicionam em conformidade com o facto de uma média entidade ultrapassar dois destes três limites, e quando é uma grande entidade ultrapassa dois destes três limites, e já sabemos que terá que ser durante 2 anos consecutivos para que ao terceiro ano seja classificada como tal, então elas terão que apresentar 5 demonstrações financeiras. Eu digo 5 porque a demonstração de resultados por funções é uma opção. E aqui a portaria 220 de 2015 tem os modelos adequados para estas entidades. Ou seja, relativamente às entidades, digamos que do regime geral,
elas apresentam, as médias e as grandes entidades, apresentam o anexo 1, que é o seu modelo de balanço. E, portanto, é o balanço mais complexo, com mais itens que existe. E temos aqui, mais uma vez, as notas que remetem para o anexo, ou as notas anexas às demonstrações financeiras. E a demonstração dos resultados, que é o anexo 2, e depois a demonstração dos resultados por funções, o anexo 3, a demonstração das alterações no capital próprio, que é o anexo 4, a obrigatoriedade de apresentar a demonstração dos fluxos de caixa ou de fluxos de caixa, que é o anexo 5. Temos aqui os modelos. E depois o referencial do modelo geral para apresentar o anexo, que são as notas anexas às demonstrações financeiras. E, portanto, o referencial para a elaboração do anexo, que aqui na legislação corresponde ao anexo 6. Então, esta é a primeira consequência da classificação contabilística das entidades. Tem a ver com as demonstrações financeiras que elas apresentam, o número de demonstrações financeiras e o modelo ou os modelos que servem como referência e que eu acabei agora de mostrar. A outra consequência, já agora, e só para não deixar isto em branco, os modelos das demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades do setor não lucrativo, nos termos dos números 1, 5 e 6 do artigo 11º do Decreto-Lei 158 de 2009, de 13 de julho, e com a redação dada pelo novo Decreto-Lei 98 de 2015, de 2 de junho, são os seguintes. Quando se trata de uma entidade do setor não lucrativo, corresponde na tal portaria do 220 de 2015 dos anexos 11 ao 17, e estas entidades do setor não lucrativo, elas têm que apresentar o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração dos resultados por funções, a demonstração das alterações dos fundos patrimoniais, e veja-se aqui a diferença de terminologia, a demonstração dos fluxos de caixa, e o anexo, bem como o anexo 17, que são os pagamentos e recebimentos, património fixo e direitos e compromissos futuros. Este é o referencial de demonstrações financeiras para as entidades do setor não lucrativo. Agora, a segunda consequência da classificação contabilística das entidades tem a ver com as normas de contabilidade. E de uma forma muito sucinta, quando estamos a falar de uma microentidade, a microentidade está abrangida pela norma contabilística para microentidades. É uma norma de contabilidade que se aplica às microentidades. Quando estamos perante uma pequena entidade, a pequena entidade tem a aplicação da chamada norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades. Quando estamos nas médias e grandes entidades, aí a aplicação é do regime geral do sistema de normalização contabilística. E segundo o regime geral de normalização contabilística, nós aplicamos às médias e grandes entidades 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. As 28 normas contabilísticas e de relato financeiro que se aplicam ao regime geral. E o regime geral entenda-se para as médias e as grandes entidades. Se estivermos perante as entidades do setor não lucrativo,
Estas são abrangidas pela norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do setor não lucrativo. Obviamente que as microentidades podem optar pela aplicação das 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, é uma opção, ou da norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades. E tal opção tem que ser identificada na declaração a que se refere à linha B do número 1 do artigo 117 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. E também as pequenas entidades, elas podem optar pela aplicação das 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Essa opção é feita na mesma declaração, a que se refere à linha B do número 1 do artigo 117 do Código do IRC. Portanto, são duas consequências de classificarmos as entidades em micro, pequenas, médias e grandes entidades. E percebemos o número de demonstrações financeiras, a profundidade dessas mesmas demonstrações financeiras e as normas de contabilidade do sistema de normalização contabilística que se aplica a cada um dos grupos de entidades. Já agora, no sistema de normalização contabilística, digamos que o denominador comum das normas de contabilidade é a apresentação de técnicas, de informações quanto ao reconhecimento, à mensuração, à apresentação e à divulgação nas demonstrações financeiras. O reconhecimento tem a ver com o processo de incorporação dos elementos ativos, passivos, rendimentos ou gastos nas demonstrações financeiras. A mensuração consiste no processo de atribuição de um valor ao ativo, ao passivo, ao rendimento ou ao gasto. Normalmente nós fazemos a mensuração, que é a atribuição de um valor, através do custo histórico. Mas existem outros critérios de mensuração, como por exemplo o valor presente ou o valor atual, o valor realizável líquido, por exemplo, o justo valor. São outros critérios de mensuração que, até de forma combinada, podem ser utilizados juntamente com o custo histórico. O custo histórico é o mais utilizado e digamos que é a regra de valor, de atribuição de valor aos ativos e passivos, rendimentos e gastos que são incorporados nas demonstrações financeiras. A apresentação é efetuada no balanço ou na demonstração dos resultados. E depois a divulgação tem a ver com a identificação da informação a prestar nas notas anexas, nas notas às contas. O tal anexo ao qual eu me referia. A divulgação está relacionada com estas notas que as demonstrações financeiras consagram como remissões para que tenhamos mais informação sobre as rúbricas que constituem as demonstrações financeiras. Bom, isto é a classificação contabilística e percebemos as consequências da classificação contabilística. Agora vamos falar sobre a classificação económica das empresas, que é outra coisa e que tem outras consequências. A classificação económica das empresas está prevista no Decreto-Lei 372/07 de 6 de novembro e estabelece a certificação via eletrónica para as pequenas e médias empresas, que é feita através do site do IAPMEI. Uma entidade pode ser classificada como PME. Esta é a classificação económica. E então, aqui os limites, os valores são completamente diferentes.
A categoria das micro, pequenas e médias empresas é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros. Portanto, quando uma empresa emprega menos de 250 pessoas e o volume de negócios não excede 50 milhões, ou, e veja-se aqui, ou o balanço total não excede 43 milhões de euros, é classificada como PME. Na categoria das PMEs, pequenas e médias empresas, já uma pequena empresa, é definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total não exceda 10 milhões de euros. Veja-se novamente. Uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios, ou seja, a faturação anual, ou o balanço total, ou seja, o ativo, que é igual, já sabemos, ao passivo mais capital próprio, não exceda 10 milhões de euros. E na categoria das pequenas e médias empresas estão as micro. E uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros. E agora vamos ver quais são algumas das consequências de uma empresa ser classificada como PME. Seja ela média, seja ela pequena ou seja ela microempresa. Ou seja, desde que não seja uma grande empresa. E para ser uma grande empresa, por esta lógica que nós aqui temos, uma grande empresa vai ter que ultrapassar ou empregar mais do que 250 pessoas, vai ter que ter um volume de negócios anual acima de 50 milhões ou um balanço acima de 43 milhões de euros. E a partir daí é considerada, nesta ótica económica, uma grande empresa. Consequências da classificação de uma PME. Em primeiro lugar, obter o certificado via eletrónica, como PME, através do IAPMEI. Este certificado, ele depois poderá ter consequências a nível de programas operacionais, a nível de obtenção de crédito, etc. A nível fiscal, por exemplo, existem duas consequências visíveis no código do IRC. Estou a falar só de algumas consequências. Existem duas consequências visíveis ao nível do código do IRC e que se baseiam no seguinte. Se estivermos perante uma PME, vamos usufruir, desde logo, de uma redução da taxa de IRC. Consultando aqui o código do IRC, a taxa de IRC está prevista no artigo 87 do Código do IRC, as taxas. E temos aqui uma consequência a nível fiscal. É que, estando perante uma pequena e média empresa e uma micro, quando nós temos a matéria coletável é o valor sobre o qual incide a taxa de IRC. Quando se forma a matéria coletável, aquelas que são classificadas como PMEs, ao abrigo do tal decreto-lei que eu acabei agora de analisar, a taxa de IRC aplicável aos primeiros, e aqui vou corrigir, porque eu estou no portal das finanças, e estes primeiros 15 mil euros foi efetivamente o que se aplicou até agora.
Mas conforme o novo Orçamento Geral do Estado para 2020, o correto agora é a taxa de IRC aplicável aos primeiros 25 mil euros, passou a ser 25 mil euros, de matéria coletável é de 17%, aplicando-se 21% ao restante. Se for uma grande empresa, toda a matéria coletável está sujeita a 21% de imposto. Então vejamos o seguinte exemplo. Isto é uma consequência de classificarmos uma empresa como PME. É uma redução do IRC. Vejamos, por exemplo, o seguinte. Vamos imaginar que uma PME tem uma matéria coletável de 70 mil euros. Matéria coletável, já sabemos, é o valor sobre o qual vai ser aplicada a taxa de IRC. Pelo regime até então vigente, os primeiros 15 mil euros estavam sujeitos a 17%. E o excedente, ou seja, 70 mil menos 15, estão sujeitos a 21%, o que dava 14.100 euros de IRC. Se a taxa fosse aplicada na íntegra 21% sobre os 70 mil, na íntegra, teríamos 14.700 euros a pagar. Qual é a diferença? 600 euros. Ou seja, até agora, as pequenas e médias empresas tinham uma redução de 600 euros a nível de imposto, de IRC. Com o novo regime do Orçamento Geral do Estado para 2020, que vai ser aplicado a este período de tributação que agora está em marcha, não é? Nós estamos em 2020. Em 2021, quando nós entregarmos a declaração modelo 22, vamos poder usufruir da nova regra, em que esta empresa que teve uma matéria coletável de 70 mil euros, aos primeiros 25 mil euros aplica-se 17%. E só a partir de 25 mil euros de matéria coletável, 70 menos 25, é que se aplicará 21%. E, por exemplo, uma empresa com uma matéria coletável de 70 mil euros tem um IRC de 13.700. Se aplicássemos 21% aos 70 mil, daria 14.700. Qual é a diferença? 1.000 euros. Ou seja, com o novo Orçamento Geral do Estado para 2020, há um benefício fiscal às PMEs que, no seu limite máximo, atinge os 1.000 euros, caso elas tenham, obviamente, uma matéria coletável de 25 mil ou mais. Se uma empresa tiver uma matéria coletável, por exemplo, de 10 mil euros, aplica 17% aos 10 mil, o que dá 1.700. Quando se aplicasse 21 mil, ou se aplicasse 21% aos 10 mil, daria 2.100, não é? E, portanto, 2.100 menos 1.700 tem um benefício de 400 euros. Portanto, a empresa ficará com um benefício de 1.000 euros se tiver uma matéria coletável de 25 mil euros ou mais. Porque matéria coletável abaixo de 25 mil euros aplica-se sempre os 17%. Esta é uma consequência de estarmos perante uma PME, uma pequena e média empresa e também uma microempresa, na classificação económica. É reduzir a taxa de IRC para 17% aos primeiros 25 mil euros e só a partir daí aplicar 21% e no limite máximo ter um benefício de redução de 1.000 euros em sede de IRC. Outra consequência fiscal de classificarmos uma empresa como pequena e média empresa tem a ver com o tempo que é dado para deduzir prejuízos fiscais. E aqui estamos perante o artigo 52 do Código do IRC,
a dedução de prejuízos fiscais. Quando se trata de uma grande empresa tendo um prejuízo fiscal num ano, ele pode ser deduzido durante 5 períodos de tributação posteriores. Portanto, uma grande empresa, se no ano N tiver um prejuízo fiscal de 5 milhões de euros, por exemplo, vai poder deduzir esse prejuízo fiscal ao lucro, caso venha a ter, obviamente, nos próximos 5 períodos. Já se for uma PME classificada como tal, são-lhe concedidos 12 anos, 12 períodos de tributação para deduzir o prejuízo fiscal. Portanto, tem mais tempo, tem mais 7 anos. E, portanto, isto é uma consequência importante no âmbito da dedução de prejuízos fiscais. De realçar que uma empresa pode deduzir prejuízo fiscal de períodos anteriores, mas a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação nunca pode exceder o montante de 70% do respectivo lucro tributável. Ou seja, se este ano eu tenho um lucro tributável de 10 mil, e se no ano passado tive um prejuízo de 20 mil, o máximo que eu posso deduzir de prejuízo é 70% do lucro, 7 mil. E o que se faz com o resto, que fica por deduzir, passa para o próximo ano, porque temos 12 anos. Temos 12 anos no caso de uma PME. No caso de uma grande empresa, temos 5 anos. E, portanto, aquilo que não se deduz num ano, passará para o próximo e para o próximo, no limite máximo de 5 anos para uma grande entidade, no limite máximo de 12 períodos numa PME. E daí a vantagem da PME tem em termos de 12 anos para a dedução de prejuízos fiscais. Portanto, duas consequências fiscais na classificação de uma PME. Redução de taxa de IRC, como vimos, e a possibilidade que tem de 12 períodos, 12 anos, na dedução de um prejuízo fiscal. Esta é a classificação económica das entidades. O Decreto-Lei 372/07 de 6 de novembro para a certificação de PME através do site do IAPMEI. Outra classificação que nos é dada quanto às entidades é a classificação do Código do Trabalho. Esta classificação tem a ver com o número de trabalhadores e é uma classificação inerente ao Código do Trabalho. Segundo o Código do Trabalho, uma microempresa é aquela que emprega menos de 10 trabalhadores. Uma pequena empresa é a que emprega de 10 a 49 trabalhadores. Uma média empresa, as que empregam entre 50 a 249 trabalhadores. As grandes empresas, as que empregam 250 ou mais trabalhadores. Bom, esta é a classificação das empresas do ponto de vista contabilístico, económico e ao nível do direito do trabalho, do Código do Trabalho. Síntese final: classificação contabilística, consequências, demonstrações financeiras que têm que ser apresentadas e as normas de contabilidade que têm que ser adotadas pelas entidades. Microentidades, balanço e demonstração de resultados, modelo microentidade. Pequenas entidades, balanço, demonstração dos resultados e anexo, no modelo para pequenas entidades. Médias e grandes entidades, balanço, demonstração dos resultados, demonstração das alterações do capital próprio, demonstração dos fluxos de caixa e anexo.
nos respectivos modelos consagrados na Portaria 220/2015. Modelos muito mais aprofundados do que o das entidades de menor nível. Isto ao nível das demonstrações financeiras. Quanto ao normativo, microentidades obedecem à norma contabilística microentidades, pequenas entidades à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, as médias e as grandes entidades estão sujeitas a 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. E as normas de contabilidade têm como denominador comum estabelecer os critérios de reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. O denominador comum às normas. Quanto à classificação económica, que é bastante diferente a nível de valores da classificação contabilística, vimos a consequência da redução da taxa de imposto para as PMEs e também a consequência da dedução de 12 anos a nível de prejuízos fiscais e, portanto, a certificação via eletrónica das PMEs é um ato importante para podermos usufruir deste conjunto de benefícios. Estas matérias de âmbito contabilístico são matérias aprofundadas, em contexto prático, em vários cursos que a Certform desenvolve. A Certform desenvolve um conjunto abrangente de cursos de formação profissional. São cursos com uma envolvente eminentemente prática, orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Neste momento, nós estamos a desenvolver um leque já muito abrangente de cursos no sistema e-learning e live streaming. Na nossa plataforma de e-learning, desenvolvemos vários cursos na área contabilística, na área fiscal, na área das finanças empresariais. É um leque muito abrangente já de cursos. Cursos estes que envolvem uma metodologia na nossa plataforma de e-learning, desde recursos didáticos como vídeos, apresentações, manuais, uma envolvente muito forte ao nível de casos práticos, porque nós temos esta característica desde a nossa fundação de que todos os nossos cursos são cursos eminentemente práticos para preparar os nossos formandos a preparar e ajudar os nossos formandos a enfrentarem os desafios do mercado de trabalho. A nossa formação neste momento está em sistema e-learning e também temos o sistema live streaming, que é uma formação também via internet, mas uma formação em tempo real. E temos também um leque muito abrangente de cursos para que os nossos formandos possam ter também uma formação prática eminentemente orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Para além disso, destes cursos e destas formações, a Certform é certificada em 13 áreas de formação e, portanto, temos um leque muito abrangente de cursos. E no nosso canal do YouTube desenvolvemos a rúbrica Trate as Finanças por Tu e a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, onde já temos vários vídeos sobre um leque também abrangente de temas que eu convido a visualizarem, eventualmente a partilharem, porque são vídeos que tratam de assuntos de matéria empresarial, mas também de matéria ao nível do IRS, do IVA, dos trabalhadores independentes, da segurança social. Temas esses que são temas que é importante nós, como profissionais,
termos conhecimento, não só para nós próprios, mas também para podermos informar os outros e, por isso, podem sempre partilhar estas informações que, a certa forma, semanalmente vai dando através da sua rúbrica do YouTube e das redes sociais o Trate a Contabilidade por Tu e o Trate as Finanças por Tu. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até ao próximo vídeo da rúbrica Trate as Finanças ou Trate a Contabilidade por Tu. Muito obrigado.